Já estamos aqui de volta com o episódio 114 do podcast Pode Sondar. Bastante, né, Renata? Estamos aqui, ó. Na trabalheira, né? Eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E hoje nós trouxemos aqui Carlos Loureiro Neto. Já fui direto. Carlos Loureiro Neto. Obrigado, é uma honra. Finalmente deu certo. Deu certo, né? A gente tava com conversa... problema de agenda, tava complicado. Conversa um tempão na rede social, né? E agora mas conhecemos ao vivamente. É uma honra estar aqui com vocês. Eu falo que é o melhor podcast que a gente tem de odontologia. Muito legal. Muito obrigada. Porque temas normais, técnicos, qualquer um pode fazer, mas o que eu acho legal é a seriedade com qual vocês escolhem os temas, e sempre temas polêmicos que muita gente tem vontade de não falar, né? E vocês vão lá e botam para isso. Achei sensacional. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. E aqui sem polêmica nenhuma ainda, né? Temos aqui o nosso copo de presente. Muito obrigado. Que os convidados recebem. Maravilhoso. É o Pode Sondar Cooler, copo aqui, Stanley, que show de bola. Deixa as bebidas frias ou quentes, mantém a temperatura. Maravilhoso. Dependendo do Muito que você colocar aí, então desde o chazinho até a cervejinha. Mas a cerveja eu sou contra, porque demora muito para tomar, né? Pra que deixar tão gelado assim? Toma de uma vez, né? Mas dá uma diferença. Faz diferença. Muito obrigado, parabéns. Gelo, né? Você coloca uma coquinha com gelo, o gelo ele demora mais para... Maravilhoso, parabéns. Para derreter. Show de bola. Muito obrigado pelo carinho. Sem mais delongas, Renata, vamos começar aqui a sondagem, né, do nosso convidado. Não esqueça de curtir. A Jéssica tá porque a gente sempre fala, a gente esquece de falar. 3 Cs, né? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Boas, 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar é muito importante pra gente. Se inscrever no canal. Isso ajuda a espalhar o programa, chegar a informação para mais pessoas. Esse programa especificamente a gente vai falar para dentista, claro, mas vamos falar muita informação para paciente também. Então, vai ter muito assunto. A gente, nossa, é tão variado aqui que vai ser o tema. A gente vai falar sobre as fake news, a gente vai falar sobre canabidiol, a gente vai falar sobre odontologia do sono, a gente vai falar sobre higiene do sono, enfim, sobre estética. Se der tempo, a gente vai falar sobre tudo isso. Mercado de trabalho da odontologia, vamos falar também de uma rixinha geracional que talvez exista na odontologia, que é uma coisa que a gente troca uma ideia nos grupos, né? Aí, bastante. Né? Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar, e você que tá aí ao vivo, aproveite, mande perguntas, participe, elogios, críticas construtivas, destrutivas, estamos aí, né? Dê o seu ok, e lógico, sempre lembrando para que você, se você quiser ajudar um pouquinho mais, além de se inscrever, você pode se tornar membro do Pode Sondar, né? E aí a gente lê o seu nome aqui, não em todos os programas, mas os membros, né? A gente dá uma moral para os membros. Se eles estiverem comentando, os comentários sempre são lidos, e vocês têm acesso, os membros, a pílulas, programas pequenos que a gente faz com os convidados, com uma coisa bem exclusiva, bem bacana do Carlos Loureiro. A gente falou como que o dentista pode prescrever a cannabis medicinal, né? Então lá no programa tem detalhadinho sobre isso, né? E todos então convidados, quem quiser ajudar um pouco a mais aqui, como os nossos 15, 16 iluminados membros do Pode Sondar, né? Era um, e aí agora 16, né? Vai 16 vezes. Pô, excelente. Né? Então já vai. O copo aumentando. Meio cheio. Né? É isso aí. É isso, gente. Bom, então a gente sempre começa aqui querendo saber um pouco da história dos nossos convidados antes da gente entrar no tema a fundo. Então a gente vai falar rapidamente da tua história, porque como tem muita coisa pra gente falar, então a gente queria saber como que foi, por que odontologia, como que foi esse comecinho da sua carreira profissional até você se tornar o profissional que você é hoje. Quem influenciou definitivamente a vontade de ser dentista foi um odontopediatra que eu tive lá em Brasília. Eu morei em Brasília um tempo. Acho que Carlos Alberto Conrado, se não me engano o nome dele. E ele, graças a ele, eu falei, puta, eu quero ser dentista. E foi ele que me inspirou para isso. Na época da faculdade, do cursinho, eu estava em dúvida entre veterinária, biologia ou odontologia. Então, já dando spoiler, tudo biológico. Né? Biológico, né? Tudo biológico. Então... Lindo, Luiz. E aí, eu ouvi o meu coração e fui para odontologia e
na verdade, eu me encontrei, né? Então, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, me formei em 84, vou fazer 40 anos de formado agora, em dezembro. Nossa, eu não tinha nascido. Eu nasci em 86. Eu não entendi o seu comentário. Não, porque não parece. Não parece mesmo que você é formado tantos Vou anos. fazer 62 anos agora. Nossa, não parece. E aí eu me dediquei a isso, eu fiz especialização de implante com o Vicente, né, o falecido Vicente, uma estrelinha hoje, em Campinas, mas eu não faço implante, me dediquei à reabilitação oral. O que eu mais curto fazer é reabilitação oral, procedimentos restauradores estéticos, é a minha área de atuação. E hoje, para completar tudo isso, porque o perfil dos nossos pacientes mudou bastante, eu me dedico a hoje eu me dedico a 4 áreas muito específicas dos meus estudos diários. Eu me obrigo a ler ou ouvir um podcast ou um vídeo de algum tema, que é intestino, neurociência, sono e cannabis. São os 4 temas que eu tenho me dedicado a estudar. E pasmem, tem tudo a ver com a odontologia. A gente precisa entender isso para fazer a odontologia mais assertiva. É muito interessante. Aí se pira. A Júlia fala assim, às vezes eu falo, você não sabe o que eu descobri. Ela fala, vem mais uma coisa. Então, a gente tem, realmente é um campo absurdamente alto. Então, a gente acaba tendo a necessidade de completar a nossa atividade. Porque, vamos ser honestos, o que foi que mudou nos últimos 5 anos na odontologia? Nos últimos... Drasticamente? Não, a pandemia, não, esquece. Tecnicamente falando. Tecnicamente, O que mudou drasticamente? já tinha Odontologia scanner, digital. odontologia digital ficou mais acessível. Tá mais assertiva. Acho que acessível nem tanto, mas... Eu acho que teve mais fake. O que mudou, de fato, foi mais as falácias do que, de fato, uma parte científica, mas aí é a ciência escrita com cifrão. Sim. Nós estamos falando da ciência com C, né, e não a escrita com cifrão. Boa ciência com Então, cifrão. a gente pode conversar sobre a qual ciência nós estamos nos referindo. Isso é uma parte importante. O Garanhani do Clube Pro, ele faz essa brincadeira da odontologia ou odontologinha, né? Que é a mesma linha aí Mas, não, achei que eu tava com a camiseta do Bruxo. É importante a gente entender isso para poder, inclusive, saber o que a gente vai estudar e com quem a gente vai estudar. Então, isso é super importante. Então, de uma maneira geral, essa até a trajetória atual é o que eu me dedico. Assim, dentista exclusivo, estudo áreas voltadas da medicina, né, como neurociência, intestino, que explode a nossa cabeça, tanta informação que é muito legal. Mas com esse foco de entender o paciente. E fora que tem um benefício pessoal e familiar incrível. Quando você começa a adicionar conhecimento, é absurdo o que a gente acaba evoluindo. Entender. A parte mais interessante é entender o que está acontecendo. Porque às vezes o teu paciente está na tua frente e a gente não está entendendo o que está acontecendo com ele. Sim. Agora, é legal a gente falar aqui, porque a gente sempre mete o pau aqui na odontologia biológica, o Luiz mais do que eu, né? Porque eu sou mais da paz que ele é mais porreta nessa parte. Então, porque assim, você falou que a gente vai falar bastante de intestino, mas só pra separar, às vezes o pessoal cai em cima da gente falando assim, porque se vocês não fazem odontologia biológica é porque vocês estão desatualizados. Não é que a odontologia... Ou que você só olha dente. A gente sabe, é óbvio que a gente sabe que a odontologia, ela é uma parte de um sistema, né? É claro que a gente sabe que as doenças bucais afetam a parte sistêmica, e a sistêmica afeta a parte bucal, né? A pessoa é um indivíduo único. Então, a odontologia biológica, ela é diferente disso, porque ela mostra coisas que não são comprovadas cientificamente e acabam fazendo coisas no paciente que vai prejudicar a saúde desse paciente até hoje, né? Até o que se sabe agora, neste momento, 2024, sem comprovação nenhuma científica de extrair dentes sem necessidades, não tratar canal dos dentes, colocar implante de zircônia ao invés de titânio. É melhor? É pior? Sem comprovação científica, não tem como você falar o que é melhor ou pior. Então, quer dizer, você tem como falar. E aí eles falam o contrário. Agora, saber que o intestino tem, né? A gente vai falar sobre isso.
tem tudo a ver com a parte odontológica, aí a parte sistêmica, com comprovação. Então, só para separar aqui. Sim, para nós vamos começar a falar que é importante fazer o central tá ligado importante com fazer, rim. barriga. É importante fazer um adendo aqui, que é o seguinte, todos nós fazemos odontologia biológica, não existe odontologia não biológica, não existe isso, tá? O que acontece é, por exemplo, vou citar um acontecimento de alguns anos atrás, determinada figura estava dando um curso de hormonioterapia para dentista. Cara, eu estudo hormônio, mas eu não vou tratar paciente que tem... O que eu consigo fazer é entender que tem alguma coisa errada, não está indo bem. E depois eu tenho vários exemplos, a gente vai conversar sobre isso, mas eu não vou tratar o paciente. Eu entendo do intestino, não vou tratar o intestino do paciente, eu vou indicar para o médico. Sim. Então, a parte mais interessante da odontologia biológica ou holística, você citou no teu tema holístico, né? Porque eles sequestraram esse então, nome. esse é o ponto. Eu ia abordar exatamente isso. Você usou um termo, eu ia usar um outro adjetivo, mas o sequestro, acho que é sequestrar... Como biológico. Porque realmente, eu sempre tive uma visão holística. Eu vi até da odontologia. Sim. Né? Você vê se eu vi no meu site, tem um monte de coisa diferente. Né? Não, e dizer para quem não sabe o que é holístico. Holístico é uma visão genérica. Geral. Geral. Corpo inteiro. Corpo né? inteiro. Integral. Exatamente. Por isso que tem um integrativo. Tinha um dentista que falava, eu sou o dentista integrativo, porque eu faço uma odontologia integrativa. Eu falei, mas aí você começa a usar os termos que os biológicos integrativos usam. E aí eu falei, pô, coloca integrada. E aí ele falou, pô, integrada é legal, porque a gente tem odontologia integrada. No último ano de faculdade, eu era professor de odontologia integrada. Talvez seja por isso que... os termos confundem mesmo. Confundem. O dentista tem que ser um dentista que faça uma odontologia integrada. Sim. Existe um dentista que trata a boca e ignora uma diabetes. É que quando você coloca biológico, holístico ou integrativo, você quem é Parece daquela... que você é... Na verdade, você está colocando uma qualificação. Mas aí, eu acho que talvez valha a pena a gente falar sobre artes marciais, antes de falar sobre... para entender essas faixas aí em cima, aí, né? Quem já se ligou aí, essas faixas estão desde o início do programa. Então, as minhas duas faixas, né? A minha primeira, que eu comecei, né? Com 56 anos. E aqui, essa é a minha atual, que eu estou aqui. Espero que no final do ano eu aposente, porque vai vir o segundo Dan. Então, aqui tem uma trajetória de 4 anos para chegar até aqui. Qual que é a mais difícil, a branca ou a preta? Para conseguir. A branca quer começar. A branca quer começar. Porque você tem que ter vontade de se desafiar e iniciar. Então, o primeiro passo, que é o mais difícil, tá aqui, na branca. Óbvio que tem uma trajetória. No meu caso, eu passei por várias lesões, conta da idade e tudo mais, maltratar meu corpo a vida inteira. Mas foi uma trajetória interessante. E o que ela representa hoje? Isso aqui é um pedaço de pano, né? Nosso professor fala muito isso. Isso aqui é um pedaço de pano. O que ela representa, na verdade? Uma conquista? Uma conquista, né? Um conhecimento. Porque aqui, você concorda que qualquer um pode ir na Decathlon lá e comprar? Pode falar nome comercial aqui, tudo bem? Não, pode. Qualquer um pode comprar uma faixa preta, comprar no nosso caso chama Dobo, que é o kimono, que é coreano, e no campeonato, pode. Ele vai ter sucesso. É a última, né? Não entendo nada de aí tem as graduações dela, né? Eu sou o primeiro Dan, aí veio o segundo Dan. Aí, cada arte marcial tem a sua... porque quando fala faixa preta é o top do top, mas aí tem as categorias... Você vai ter uma graduação em cima dela. Então, por exemplo, eu recebi há 2 anos, então eu sou o primeiro Dan. Eu fiquei 2 anos com ela e vou pro segundo Dan. Do segundo Dan pro terceiro, que é o Dan da Zilda, eu tenho que esperar 3 anos. E assim por diante. Então, é todo um conhecimento, um aprendizado que você vai tendo. Tá? Por tempo, você não pode passar por cima desse tempo. Por exemplo, jiu-jitsu, por exemplo, é por tempo. O mestre ele vai determinar quando que o paciente está pronto para mudar de faixa. No nosso caso, eu tenho conteúdo. Mistura paciente com aluno. Eu tenho, no nosso caso, eu tenho conteúdos que eu tenho que apresentar frente a uma banca de examinadores. E se eu passar, eu troco de faixa. É taekwondo. É taekwondo. É por merecimento, na verdade. Sim. Né? Então, esse é o ponto. O que eu quero dizer para vocês é que, para estar aqui, eu tive uma formação. Então, qual é a função de um faixa preta? É trazer uma sociedade melhor, mais justa.
mais digna, com menos bullying, aquela pessoa que não deixa o mal acontecer, que ela briga por fazer valores certos, familiares. Então, é uma pessoa que ele vai ponderar quando atuar, quando não atuar. Então, ele tem uma formação. Na nossa profissão, tem muita gente que compra faixa na Decathlon e se auto-intitula faixa preta ou especialista, em áreas que nem existem na especialização. Nem existe em tema. Então, para chegar até aqui, é necessário que haja uma construção, inclusive, de caráter, de honestidade, de valores rígidos do ambiente ou da sociedade em qual você convive. Tá? E outra coisa, isso aqui me obriga a ser exemplo de conduta. Eu não posso tirar o meu do boi e parar na vaga de idoso. Hoje eu posso, porque eu sou idoso. Mas eu não podia fazer isso até um tempo atrás. Né? Eu não posso dar um cano em alguém, eu não posso usar de má fé, roubar, enfim. Então tem que haver uma coerência. E para formar isso aqui, tem que ter, sendo redundante, a formação. É onde a odontologia está pecando. Por vários motivos, a gente pode até discorrer sobre isso. Mas é onde a odontologia está pecando. Então as pessoas estão fazendo, eventualmente, curso de fim de semana. Eu jamais conseguiria ser num mês um faixa preta. Seria impossível. Impossível. Pelo tempo de formação que requer. Mas hoje é possível você fazer um curso de fim de semana e no dia seguinte mutilar alguém. É possível. É o que está acontecendo hoje. E você não acha que tem muito a ver com o imediatismo de hoje, da sociedade? A mídia coloca... A mídia, dos jovens, da geração. Há décadas, a mídia, ela coloca um estereótipo de valores, de referências estéticas que estão dentro da sociedade onde é convivido. Então, o que acontece? Se você tem uma mídia que o bom, aquela influencer, está usando Dentimentex, lasca de privada, como eu chamo ali, vai todo mundo atrás disso. Né? E hoje, o que é absurdo, né, tocando nesse tema, muitas vezes, você pode reparar como diminuído no antes e depois, não colocam mais o antes. Porque às vezes o antes está mais bonito que o depois. Quando você vê que não existe o antes, é porque provavelmente o antes era mais bonito. E quando a gente vê preparo, olhando o preparo feito, fala, poxa, não tinha restauração muito grande aqui. A cor tá ok. Qual foi o motivo, né? A gente fica na dúvida, porque a mídia, se a gente voltar um pouquinho, misturar a mídia com a crise que a gente veio tendo, desde 2018, por exemplo, a gente teve uma crise financeira grave, muitas pessoas não tiveram sucesso no consultório. Durante a pandemia, alguns amigos meus fecharam o consultório. E hoje as pessoas têm que ganhar dinheiro com alguma coisa. E apareceram os salvadores da pátria. Né? Veja o que tem de coach na odontologia. Sim. Não desmerecendo ninguém, mas coach é aquele cara que vai te ensinar o que ele nunca conseguiu fazer na própria clínica. Só que ele vendendo o que ele nunca conseguiu fazer, ele vai ficar milionário. Para poder ensinar o que ele nunca fez. E não é só odontologia, não. É no mundo corporativo, inclusive. São aquelas pessoas que não deram certo no mundo corporativo e tiveram uma oportunidade, como única oportunidade, uma profissão de coach. Para te ensinar o que nunca conseguiu fazer. Então, a mídia influencia totalmente. Porque ela pode nortear, principalmente as pessoas que não têm uma formação... tomar cuidado com as palavras, né? Não, formação, assim, de valores mais rígidos, né? Elas vão submeter ao que o influenciador está fazendo ou não. É muito nítido, principalmente com essa geração que está vindo aqui, da geração X, Y, Z, sei lá. São muito susceptíveis a isso. Agora, você falou que dependendo da arte marcial, né, você precisa de ou um tempo ou um merecimento para trocar de faixa, né? De um dentista faixa, de um aluno faixa branca para um aluno faixa preta. Na odontologia, você acha que para um dentista ser faixa preta é por tempo ou por merecimento? Então, você acha que... há muito tempo atrás, você falava assim, um dentista, ele só vai ter segurança mesmo com 10 anos. Tinha esse tempo, né? 10 anos você vai ser... Excelente pergunta. Agora, você acha que o dentista, então, ele precisa ter um tempo para se tornar faixa preta ou é por merecimento? Quem é que forma?
um faixa preta? Quem que forma? Quem que forma um faixa preta? É o Alguém mestre. mais graduado que Mestre, eu. né? Professor, é. O meu professor, tá? Nós temos 412 faculdades, até a última vez que eu vi, se eu não me engano, acho que deve ser isso. 412 faculdades de odontologia até o presente momento. E tem mais umas 200 e tantas autorizadas a seguirem o projeto. Tem professor para tudo isso? Eu estava falando com o Carlos Franci hoje sobre isso. Eu conversei com ele hoje. O Carlos França esteve Carlos aqui. Franci. A gente tem professor para formar todo esse bando que está saindo? Não tem. O que depende disso aqui é ter uma formação, uma boa formação. Esse é o ponto. Então, a gente não tendo professores capacitados e competentes, vai formar um profissional deficiente. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira muito mais objetiva agora, já que eu lancei essa coisa da graduação, tudo vai depender da bagagem que ele adquiriu. Se ele foi uma pessoa, se o aluno foi uma pessoa que sempre se dedicou, procurou, foi atrás de informação, não se conteve com o que ele recebeu e vai para cima, pode ser que ele consiga ser um bom profissional experiente e jovem. Porque a experiência normalmente está associada com o tempo de tratamento, o tempo de idade, né? E faz sentido isso. Né? Quanto mais você erra, menos você vai errar no futuro, se você aprender com seus erros. E só o tempo vai te oferecer isso. Né? Então, nesse caminho aqui, tem um monte de erro que eu tenho que aprender. Isso vai me fazer ser mais experiente. Tá? Mas tudo vai depender da sorte ou do azar que você teve com quem participou da tua formação pessoal. Então, você pode encurtar esse tempo, mas deve ser uma série de conjunturas que vai ter que ter ao longo da sua carreira profissional para você chegar numa maturidade. E isso que a gente tenta fazer, sendo faixa preta, tentar fazer amadurecimento mais precoce, para que eles cheguem no meu lugar melhor do que eu sou hoje. Não é o que a gente faz com nossos filhos? Sim. O que a gente vê também, como eu falei do imediatismo, né, é a tentativa de cortar caminhos, né? De falar assim, não preciso mais demorar 10, 15 anos para chegar naquele profissional, porque eu tô seguindo aqui esse cara, esse coach, esse dentista, porque Essa tem fórmula. Não, essa fórmula Fórmula mágica, né? Tem alguns, a gente tem até uns exemplos assim de dentistas jovens muito bons de Muito curso, competentes, o Vitor muito Clavijo, competentes. por exemplo, O Vitor né? Que é jovem e o cara manda muito bem, né? Tem lá o Cello, o Guto Giordani, os irmãos Giordani, né? São caras ainda jovens, E são tanto bem que o Cello são brilhantes, é verdade. tudo lascado já. Mas não, ele é brother, eu posso falar. É. Mas assim, são caras que muito jovens chegaram assim numa experiência legal. A gente não pode desmerecer também o dom de cada um. Então tem pessoas que nasceram para aquilo. Então eles vão fazer tudo bem feito porque ele tem simplesmente tesão no que está fazendo. Ele tem vontade de fazer o que ele está fazendo. Ele nasceu para aquilo. Então tem gente que é habilidoso. Tem gente que tem mãos e olhos maravilhosos. E quem não tem, como faz? Pode ir para ensino, pode ir para pesquisa, que é um tema muito legal. Então tem outras áreas. Tem que ralar mais, né? Tem que ralar Porque tem mais. diferença, não sei. Tem que ralar mais. Sabe o que tá acontecendo? O Star Wars aí, mas tem o Jedi e tem o Han Solo. O Jedi tem o poder. Ele vai, faz lá, o outro tem que ralar, meu. O outro tem que ralar. Mas o que rala fica com a mocinha no final. Então, você sabe o que está acontecendo, por exemplo? Voltando para as faculdades, quando eu dava aula, eu dei aula em 87 até 91 na disciplina de dentística restauradora da USP. E de 88, 89 até 95 na Unicid. Era FZL, depois virou Unicid. E naquela época era necessário ter título de mestrado. Eu não tinha até então. E era necessário ter título de mestrado para você poder continuar na faculdade dando aula. Eu optei por não fazer, porque ia atrapalhar minha vida inteira. Naquela época eu tinha muita coisa para fazer, e ajudar a família, um monte de coisa. E eu optei por não fazer. Hoje, não. Hoje estão colocando clínicos. Então, eles contratam um mestre que vai gerenciar a disciplina e põe um clínico para dar aula. Que talvez seja legal.
pega um bom clínico intencionado, ele vai dar aula, vai ensinar clínica. Mas é um dos detalhes da capacitação de um profissional. Tá? Agora, Então, uma coisa- desculpa. então, isso para mostrar que o nosso ensino está falido. Cada vez mais nós estamos recebendo profissionais menos qualificados. E outra coisa, o Alexandre Nishida estava me falando, há uns 4 anos atrás, que pelo MEC agora, na faculdade, não precisa mais fazer endo de molar. A gente ouviu aqui já. É Depende só da faculdade, incisivo. né? Depende da... Não, sim, aí, sim. Mas se o cara seguir, ó, eu tô com o caderninho do MEC, tá aqui, ó, é isso aqui que eu vou te dar. Uhum. Quer, não quer? Não, eles Paciência. estão saindo sem fazer nenhuma endo, Nenhum. nenhuma extração, nenhuma Nenhuma. prótese. Então, a nossa formação está totalmente comprometida. Sim. A parte mais complicada, sendo uma profissão biológica, essas pessoas mal preparadas, mal formadas, que não têm condição técnica nem de interpretar um artigo científico, vai sair para trabalhar. E aí você vê as pessoas conversando com os profissionais que estão em faculdade, quais eram as áreas mais desejadas? Eu quero fazer especialização em faceta. Não tem especialização em faceta. Mas tem gente que põe lá, especialista em faceta laminada. Tem, né? Lente de contato. E agora, especialista em ROF. Por quê? Porque é o que dá dinheiro. Né? Então, as pessoas estão indo para onde dá dinheiro. Follow the money. Basicamente é isso. Então, hoje, a ROF está muito mais em evidência porque tem bastante demanda. Eu acho que o dentista faz a harmonização muito melhor que médico. O dentista que estuda. E tem muita gente muito competente que estuda e faz coisas maravilhosas. E a maioria, muitas vezes, fez aquele curso de fim de semana, foi lá no Decathlon, comprou uma faixa preta e sou dentista, sou especialista em ROF. Sim. Então, nós estamos num problema conceitual na nossa profissão e que tende a piorar. Agora, uma coisa que me veio aqui, porque eu aprendi muito a sempre focar na solução, né? Então, assim, o problema tá aí. A gente sabe que o ensino tá ruim, né? Em muitos lugares. E o problema tá instalado. Agora, pensando numa solução, como é que o estudante, porque aqui a gente também fala com muito estudante e fala com muito recém-formado, e quando ele sai da faculdade, o que ele considera que o professor é bom ou não bom, é se o professor é legal ou não legal, Sim, sim. né? Se o professor, ele te acolheu, às vezes, ou então é aquele professor que vai com você nas baladas, eles têm outro conceito do que realmente é um profissional bom. Tem muito seguidor. Ou tem muito seguidor, então assim, Tem congresso que monta a carga horária, a carga científica pelo número de seguidores. sabe, a gente sabe bastante. Então, assim, como que esses estudantes, né, quem tá na faculdade agora, ou quem acabou de se formar, na tua opinião, como é que... É uma pergunta difícil, né? Não, Mas, assim, eu vou te dar um exemplo muito fácil de você de entender, de explicar isso para você. então Mas explica. termina a pergunta. Porque é por causa do corte. Então, assim, como é que o aluno, ou estudante, ou recém-formado vai saber que aquele professor tá passando um conteúdo de qualidade para ele e que, de fato, vai formar uma formação, vai dar para Oferecer ele alguma uma coisa formação legal. forte para ele se tornar um faixa preta? Excelente pergunta. O lance, assim, ele não pode nunca estar focado apenas na informação que ele teve. Essa é a primeira coisa. Eu tive professores maravilhosos. Eu tinha um professor que falava assim para mim: nunca olhe o dente que está sendo mostrado, olhe do lado. Fala mais sobre o profissional do que o dente que está sendo mostrado. Então, eu tive sempre professores que me levaram à reflexão no sentido de, cara, te convenceu? Sim ou não? Convenceu. Mas vai ver outra coisa. Então, você tem que sempre estar questionando o que você está lendo. Eu sempre vou ler alguma coisa com o dom da dúvida se aquilo é verídico ou não. Quais são os nossos heróis? Os nossos pais. São os primeiros, tá? Profissionalmente falando, então você fala assim, uma dica, vai um corte, hein? Uma dica para quem está começando agora. Se você já estudou, viu muita gente, com quem que você gostaria de chegar ao final da carreira parecido com aquele profissional? Quem é o cara? Puta, eu quero ser igual a esse cara.
Ele faz dancinha no TikTok? Tem um monte de... Cara, eu fiquei surpreso. De alguns, não vou citar motivos éticos, mas pessoas que eu estimo ainda, porque são excelentes profissionais, mas fazendo dancinha de TikTok. Nada contra. Tá? Eu quero fazer dancinha de TikTok, sim ou não? Esse cara é herói meu por conta disso, sim ou não? Eu quero trabalhar de boné. É legal usar boné para trabalhar? Fica cool. Assim, eu vou ser... Aliás, teve uma discussão, cheguei tarde na discussão, né, a respeito do uso de boné, porque estavam criticando um profissional que usava boné. Tem um que não está mais aqui, infelizmente, e tem um gringo que usa boné, né, virado para trás, tudo bem. Se eu fosse intervir no início da discussão, e foi uma discussão levada pelo lado pessoal e não ético. Por exemplo, eu usava a gravata até a minha primeira filha nascer. Aí eu comecei a ficar preocupado de abraçá-la com a gravata, porque estava contaminada, ninguém lava a gravata. Então, dentista que trabalha de gravata, se faz só a clínica, ok, mas se você tem spray ali, embora eu sempre usei avental cirúrgico, é um fator complicador. Mas ninguém esteriliza boné também. Tá? E aí teve uma discussão ferrenha ali. Eu iria falar o seguinte, para acalmar aquela discussão. Se você fosse levar a sua filha, a sua esposa, para um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia importante, e se ele chegasse com um bonezinho virado para trás, ele seria o eleito? Será que ele estaria dentro, independente da sua competência? Tá? Mas será que este dress code te seduziria a ponto de elegê-lo como profissional? Se os meus pacientes, deve ter um monte de paciente assistindo aqui, eu tenho certeza que meus pacientes não aceitariam que eu chegasse com um bonezinho virado para trás. É tudo nicho. A não ser que você tirasse e colocasse o gorro, né? Não, mas não é o caso, não é eu colocar o gorro por cima do boné, não é o caso. Então, o que acontece? Se os pacientes aceitam essa situação, se querem isso, se você quer isso como ídolo, vá atrás. Seja aquilo qual for. Agora, o que a gente tem que ter para tentar fechar esse tema é assim, veja quem é o cara que você fala assim, poxa, eu quero chegar nessa idade igual a esse cara. O que ele fez? Qual que é a postura dele? O que ele estuda? Aonde ele vai? Onde ele pega informação? Ele é um cara que questiona ou ele aceita tudo o que recebe? Esses questionamentos são a essência básica de toda a ciência. Você tem que partir do princípio que você tem que duvidar do que está sendo falado, e aquilo que você está lendo, ou quem está falando, tem que te convencer disso. Essa é a parte interessante. Isso faz parte todo de um processo de formação intelectual, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles que nós temos hoje na profissão. E isso não se compra Formação, não na se Decathlon. compra. Esse que é a formação. Não tem, né? não tem. Sabe por quê? A formação intelectual, a capacidade de raciocínio, tomar decisões. Eu postei uns 2 anos atrás, uma postagem foi muito legal. Que eu vi um contexto e adaptei para odontologia. Eu demorei muito mais tempo para poder não fazer um procedimento. Você aprende a fazer faceta em uma semana. Mas eu demorei 2, 3 anos para aprender quando não fazer. É melhor não fazer. Isso só a experiência vai te dar. Ou você aprender com os erros dos outros, que é outro jeito legal de aprender. Eu aprendo bastante. Eu acho que é o mesmo princípio pra mulherada a parte do boné, que eu tenho certeza que o pessoal velho, não sei o que, né, descolado. Mas, cara, é a parte da asepsia do ambiente, né? É o mesmo princípio da mulher atender com o cabelo solto. Sim. E uma faixa no cabelo. Eu faço isso quando eu vou fazer agulhamento no paciente, Sim. não tem nada. Agora, quando eu vou atender o paciente, ou o jaleco aberto, ou uma coisa que eu já fui mega criticada por causa disso, mas mulher com unha comprida. Assim, eu acho isso... Sabe, você vai num médico e ela tá com uma unha desse tamanho que te machuca, você vai num dentista, vai colocar a mão, sabe, com a unha comprida. Então, Mas que nós estamos agora no Novembro Azul, você vai no médico, né, pra fazer o dedo lá do Novembro Azul com a unha comprida, né?
Isso Aí o vai cara dar toca problema. cavaquinho. Toca cavaquinho. Toca a unha. Mas Não, isso é só pra te falar também do boné, pra gente não perder esse fio, né? Eu imagino que nessa sua discussão que você pegou ali, deve ter entrado esse conflito de geração mesmo, que você falou que foi pro pessoal sim, e falou assim, moleque com boné, É. porque... E aí entra a molecada dizendo assim, não, vocês que são velhos... Mas concorda que é uma e aí discussão... a discussão ela não sai, faz sentido. sai do Não negócio. faz sentido. Por que né? não usar boné? Primeiro, não esteriliza boné. Segundo, aquilo é nojento. Sim. Tá certo? Atrapalha a vida da gente. Agora, eu não tô aqui. Conde é de onde? Eu não tô falando que a pessoa não usar boné. Se a pessoa acha que é legal fazer isso, e se os pacientes deles aceitam, ok. Meus pacientes que estão assistindo não vão aceitar. Cara, ficou louco, né? Que é o Sérgio Malandro. É. Né? Né? Não faz sentido. Então, É uma a gente trabalha na profissão de saúde, Sim. que é biológica. E a gente tem necessidades, requisitos para atender com segurança. A gente tem biossegurança a ser cumprida. Sim. Então, o dress code faz parte disso. Essa parte é importante. Você sabe que você falou isso da parte da formação e eu lembrei de uma coisa que você falou do dress code. Quando eu tava na faculdade, eu fiz o Nesp em Araraquara. Você fez o USP Ribeirão do Lado. Ribeirão, pertinho. Uma vez eu fui numa aula teórica e Araraquara é um calor tipo Ribeirão, né? Bem quente. E eu fui numa aula teórica e eu tava de sandália aberta na aula teórica. E o professor me tirou da sala. E ele falou, você não pode entrar na sala porque é sapato fechado. Aí eu falei, mas é aula teórica, tipo, eu saí puta da sala, né? Eu fui expulsa da sala porque eu tava de sandália. Mas olha a base, eu não consigo hoje, nunca, ir trabalhar com qualquer parte do meu pé exposto. Porque daí ele falou, olha, isso aqui é um uniforme. A gente não tem uniforme, mas a gente tem uma... Não falou dress code, porque na época nem se falava, acho que esse nome. Mas assim, a gente tem uma conduta. Então você tem que vir desse jeito, porque na clínica você tem que estar desse jeito, porque seu pé tem que estar protegido. Se cai algum instrumental, seu pé tem que estar protegido. Isso ficou tão forte na minha cabeça, Ele te tão formou. traumatizante, Ele te formou. né? Porque eu fui expulsa, uma Lógico. vergonha, né? Vexatório, você sair expulsa da Olha, sala. eu Mas foi uma coisa que me marcou e hoje eu não consigo ir com sapato aberto, por exemplo. acho que ano trabalhar. passado, foi no início do ano passado, assisti uma live e tinha lá um monte de gente dentro do meio ambiente, com paciente no meio e tudo. E aí sai um cara, vai para um cantinho da sala e a câmera pegando. Ele tira um cigarro eletrônico e começa a fumar dentro da sala. Ah, paciente, eram profissionais jovens? Não. Adultos já. Então, a gente está num momento muito tenso da profissão, né? Acho que isso é geral. Você imagina o seguinte. Tudo, não só da Imagina o seguinte. liturgia de cargo, Se esse cara- cargo público. Sim, é verdade, é verdade. De como você fala, né? Tanto no banco, né? Assim, o pessoal Sim. trabalhava de terno e gravata. Aí Não, mudou mas- o dress code. É. Mas para eles não tem biossegurança. Não tem biossegurança. Então, beleza. Se você né? perguntar para mim se eu gosto, eu tô aqui, eu adoro gravata. Terno e gravata acho maravilhoso. Mas eu deixei de usar em 2003, quando nasceu minha primeira filha. Eu deixei de usar. Não uso mais. Desde 2003, há 21 anos. Então, a gente... por exemplo, no caso desse cara que foi no cantinho para fumar o cigarro eletrônico. Se ele tem ídolos, se ele é um professor famoso e tem ídolos, quem está assistindo vai achar legal fumar no consultório. Porque ele fuma. É o que você falou da responsabilidade do faixa preta, né? Porque isso aí reverbera, né? Esse que é o negócio. A discussão de conflito de geração, eu acho que as pessoas que começaram com isso, e começou das pessoas mais jovens, que eles querem galgar um lugar no espaço, né, na profissão, é o pior que a gente pode levar para a profissão. Tem que justificar a negativa de qualquer procedimento, uma justificativa plausível, que seja concreta, que seja pautada em ciência. Por que eu não vou usar? Primeiro, que é horrível usar boné e outra coisa, não dá para esterilizar. Sim. Aquilo não combina com profissional de saúde. Sabe? Você vai num ginecologista e o cara tá com um boné para trás, ele tá na frente e a hora que vai examinar a vida para trás. Percebe? Uma ginecologista com a unha. Eu já fui numa ginecologista que a unha dela tava desse tamanho, vermelha descascada. Nunca mais voltei, né? E na verdade, Mas então, usar luva não é uma coisa. Né? a postura, por exemplo, quer ver? Tem dentista que trabalha sem meia.
Um monte. É Nossa, cool. agora vai. Hate. Como assim? É Com cool. o tornozelo de fora? Tiago Avelar. Não, tudo bem. Se a pessoa se sente bem, se a pessoa se sente bem trabalhando com sem meia, é legal. Eu não acho legal. Você não entra no centro cirúrgico sem meia. Você vai fazer cirurgia ortognática, uma das coisas que eu participo bastante, porque eu trato muito paciente com tratamento cirúrgico. Eu sempre penso assim, eu vou fazer alguma coisa. Se eu fosse no centro cirúrgico, seria permitido? Sim ou não? Não, então eu não faço. Ela é buco. Eu sei. Eu fui ver como estava a minha dela. Sempre Enfim, mas você percebe? Assim, eu não estou falando que é certo ou que é errado. Se você acha que é legal fazer, faça. Se o paciente aceita, ok, tá tudo certo. Tá tudo bem. Isso não tem certo e errado. Se você tá legal para você e quem tá te pagando tá contente com isso, se sente confortável, não vejo complicação. Eu acho que essa parte do exemplo que você falou faz todo sentido também, não só para a parte de asepsia, mas é o exemplo que você está dando. Então, assim, eu vejo muitos professores, influentes ou não professores que querem falar alguma coisa, aí fala no carro dirigindo, ou fala sem cinto de segurança. Tudo que a gente faz na rede social e as pessoas estão assistindo, eles estão vendo não só o que você está falando, eles estão olhando todo o ambiente. Toda vez que eu posto alguma coisa, por exemplo, no consultório, eu já recebi perguntas de tipo, qual é o piso do seu consultório? Essa parede, como que você fez para baritar? Porque tem o raio-x. As pessoas, elas olham o fundo, elas não Sim. olham só o que Sim. você fala. Aliás, elas escutam um pouco você, elas observam mais. O que está acontecendo? Então, se você tá falando uma coisa super interessante, mas você tá dirigindo no carro sem cinto de segurança, eu sou uma Acabou. que olha e falo, Caramba, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se expõe, assim, mudando agora pra rede social, né? Não, sim. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente não só fala, mas com toda a conduta. Na verdade, né? chama-se comunicação não verbal. Isso. A comunicação não verbal, ela fala mais do que as palavras ditas. Isso. Tá? Então, por isso que eu falei que um dos requisitos aqui, dessa faixa, é ser como exemplo. Né? Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando você se propõe a ser um influencer, né? Novo tema, os influencers, né? Se você se propõe a ser um influencer, você tem que se empenhar em fazer o seu melhor. Principalmente na comunicação não verbal, porque ela denuncia você. Ela te denuncia. Então, o que você falou é brilhante isso. O que está por trás, o envolvimento que traz, está falando muito mais do que você está dizendo. Sim. É sensacional. Bom, E a chance de falar comunicação não verbal é outro tema que é bem interessante de estudar. Fica um corte, comunicação não verbal. É a mesma coisa que você num endocrinologista gordo, Sim. uma dermatologista com a pele muito lesada. A comunicação não verbal. Sabe? E talvez esse seja um ponto também para os alunos observarem nos Super professores. importante. No não dentista. só- Sim, no Com dentista. bafo de lógico. cebola ou sem o dente da frente, sem um pré-molar. Sim. Né? Então, se você até para os jovens que estão nos assistindo aí, se você quer ser um influencer e ganhar dinheiro com sendo influencer, se preocupa com todos os detalhes. Isso é importante. Até a Rebecca Helberg falou aqui, é o body language também, Body da language, linguagem sim, corporal, body language, faz sim. parte, né? Isso é exatamente isso. E aproveitando aqui, Alessandro Gali mandou, sou fã desse faixa preta aí. Sandro é meu colega de treino. Você é uma família maravilhosa deles. O Camilo Anawat Neto, que já esteve aqui Camilo, duas querido. vezes, né? Camilo, um abraço. Vamos terminar aquele negócio, hein? Boa noite, parabéns pela escolha do entrevistado, parceiro na luta contra a desinformação. Palminhas. Celta de Camilo. O Camilo, o Garófalo, o Nishida, o França, olha, já se meteu muita briga. A Natália Rinde Jorge, parabéns, senhor. A Lela Leloca. Muito bom, senhor Carlos. Parabéns pelas considerações, né? E meu pai e minha mãe mandaram aqui no início. Eles E o sempre Fernando mandam. do Sorriso Cat, que inclusive semana
passado ou Retrasado a gente teve lá. A gente teve lá no Sorriso Cast, então a gente sempre deixa, né, os nossos parceiros de Lógico, podcast. importante, sim, é lógico. legal. E assistam um episódio, fomos nós 3 lá pra legal, gente eu falar um assisti pouco. vocês. Pra gente falar um pouco como que foi a formação do Pode Sondar, né? Assistam lá depois. É legal. Depois, assista É aqui legal, primeiro. agora continua aqui. Né? Vamos aproveitar então a Kuzer, André. Que aí a Mas gente, porque aí depois a gente faz a virada, vamos falar. Fica aí, minha gente, que a gente vai falar de sono e o que sono tem a ver com a odontologia, né? Intestino também, todo mundo sabe. Intestino, e vamos falar também da parte do cannabis medicinal. Também que o Carlos Loureiro, ele tem essa prática e tem recebido pacientes, e isso mudou, como você falou, Então, a sua clínica. Né? Então a gente vai... diferentes na clínica agora. Vamos falar sobre isso. Mas antes, falando da nossa patrocinadora maravilhosa, a Kuzer, a gente tá, lógico, desde o mês passado, né? E que a gente não podia falar antes, então estamos aproveitando que a Kuzer lançou em outubro, né? A gente participou do lançamento, lá o Pode Sondar. Ela acabou lançando. Não tem problema, Aconteceu. todo mundo faz isso. Faz parte. Interessante, todo mundo faz. A Kuzer acabou lançando a resina Bulk Flow One, né? Então é uma resina que tem assim várias coisas dentro de um só produto, né? Então, além de ela ter o líquido, Tá escorrendo. É que vai cair no tapete só pra... a resina Bulk Flow One, então ela tem as suas indicações e ela pode ser utilizada então até 4 milímetros, né, do incremento dela para jogar o foto. Por isso que ela é bulk, ela é flow, então ela é fluida, diferente da resina pasta, que também tem a One da Kuzer. E ela é o One que ela faz a Mimetização? mimetização das cores, né? Então você não precisa ter essa a gente faz assim, né? Porque é uma seringuinha que a gente coloca a resina lá, de cores A1, A2, A3, A4, que ela faz a mimetização das cores do substrato, né? Que mais, Renata, que eu não falei da Kuzer? Ela tem um poder de fluidez. Como você pode ver aqui. Como você pode ver aqui esse exemplo prático para você. Já vou deixar essa para lugar. Para mostrar que é a fluidez, porque ela é flow, então ela escoa mais fácil na cavidade. O André fez assim. Gostou da minha associação? A minha sagacidade. Foi rápido agora. Então ela tem uma fluidez que ela escoa ali direitinho dentro da cavidade. Então, como o Luiz falou, ela tem as aplicabilidades dela e é uma resina coringa para ter no consultório, para aqueles casos desde o dente A1 até o D3. Você pode usar, por incrível que pareça, ela realmente mimetiza a cor. E é muito legal para você que está começando numa clínica, você não quer comprar aquele jogo de resinas absurdo. Até a gente fala, né, pra quem sabe no SUS eles colocam uma resina dessa, ou você vai fazer um atendimento domiciliar, atender criança, atender paciente especial, aquela coisa que você precisa de uma resina coringa ali, fácil acesso, fácil acesso, enfim, uma resina coringa para você ter no consultório. Eles têm também a Carisma Pasta One. E agora eles lançaram a Bulk Flow One, que pode ser usada até 4 milímetros, como o Luiz já falou. Muito bom, né? E lógico, respeitar as indicações, vai estudar para saber onde dá para usar a resina ou não. Não é eu vi lá no Pode Sondar, vou começar a tacar a resina em tudo. Né? Não é para todos os casos, ela tem as indicações precisas, mas ela resolve boa parte ali do arroz com feijão do consultório do dia a dia, você pode resolver com ela ou com a pasta. Né? Adiantando assim, classe 1 até 4 milímetros, classe 5 até 4 milímetros, ela é, assim, excelente. Dá para usar tranquilo. Muito boa. E tem pedigree, né? A Kuzer tem pedigree. Não é uma resina. A gente fica muito contente aqui com esse patrocínio da Kuzer, que é fenomenal. Gente grande. Gente grande mesmo, né? Obrigada, Kuzer. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Vamos dar aquela volta? Vamos. Vamos falar de sono? Então, o que você quer falar? Vamos falar de sono. Bom. Não é pra você dormir aí, não. Quanto tempo que nós temos para falar de sono? Temos a hora. Pra falar de tudo que a gente tem que falar, a gente tem falar de intestino, uma hora. A gente nunca falou de intestino antes de falar de sono? Pode ser. Então, pode ser? Pode, se vocês quiserem. Então, vamos sondar agora o intestino. O que é o intestino? Sondar o intestino. É. Ele falou, pode ser. Eu quero saber qual é a associação da odontologia com o intestino, porque, primeiro, a minha especialização foi em periodontia e a minha monografia foi sobre halitose. Uma
crença que todo mundo tem, acha que a litose primeiro vem da boca e depois vem do estômago, mas na verdade vem do intestino. Então, eu queria que você falasse qual Além dessa relação, né? além da relação da a gente- litose. Legal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou ser. É um tema com. Todos eles são temas muito complexos e não dá para ser muito. Aprofundar muito. Talvez eu vou dar informações importantes para vocês aqui. Tá? Serem pertinentes, vamos chamar assim. Tá? Quando você trata de um paciente que tenha disbiose intestinal, o que é disbiose? O intestino não funciona legal, basicamente. Essa pessoa, ela é inflamada. Ela é inflamada. Ela tem o metabolismo dela prejudicado. Ela é inflamada. Então, voltando para a ROF, você vai injetar um monte de coisa na pessoa e ela é inflamada. Será que ela vai responder bem? Se o sistema imunológico dela não tá legal? Então, como é que funciona o intestino de uma maneira geral? Ele recebe alimentação, tá? Os enterócitos, que são as células do intestino, são células cilíndricas, que elas estão um do lado da outra, não tem espaço nenhum para ela, tem pelinho ali em cima que vai conduzir todo o trato intestinal, né? O fluxo fecal pelo intestino. A gente tem bactérias do bem e tem bactérias que não são interessantes e elas são eliminadas naturalmente, porque os sensores já vão fazer a eliminação do que não interessa para a gente. Quando o paciente tem um quadro de disbiose ou tem um intestino inflamado, essas células se afastam. Então, entre uma célula e outra, começa a entrar toxinas que seriam eliminadas, entra bactéria que seria eliminada. E muitas vezes essas bactérias, essas toxinas acabam entrando. A primeira célula que é marcada, recebe sinais de inflamação intestinal, quando tem uma permeabilidade intestinal, que é uma das coisas que pode acontecer, é o sistema imunológico. Então, quando você tem um intestino inflamado, vai ter um quadro complexo imunológico a ser tratado também. Fazendo uma analogia, dentro do intestino são produzidos 20 hormônios. As pessoas não acham que o intestino é só para receber cocô, né? Na verdade, não. São 20 hormônios que são produzidos no intestino. Entre eles, a serotonina. Já vou fazer um link voltado para a nossa área, tá? Uhum. A serotonina, 90% da serotonina é produzida no intestino. Tá? Existe uma discussão na literatura que essa serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, da sensação de bem-estar, o que é produzido no intestino não entra na barreira hematoencefálica, e realmente é verdade. A serotonina que está dentro do cérebro, dentro da barreira hematoencefálica, fica ali. O que é produzido pelo intestino, alguns autores falam que ela não entra ali. Mas quem faz o eixo intestino-cérebro, o cérebro-intestino, que é tido como o segundo cérebro, é um nervo chamado vago. E no nervo vago, você tem o HTI3, que é o receptor da serotonina. Então, você tem estimulação do nervo vago com receptores serotoninérgicos, que podem dar a sensação de felicidade. Então, uma pessoa que tem disbiose, é uma coisa bem interessante isso. A pessoa que tem disbiose e pode ter um funcionamento ruim tem um funcionamento ruim do intestino, que eventualmente tenha comprometido a sua produção de serotonina, ele pode estar num quadro de ansiedade. Eu já li um estudo sobre isso. Tem um monte de estudo. Não vou lembrar o nome dele, porque faz muito tempo, falando sobre os benefícios da banana verde. Sim, porque a banana verde é uma das fontes de triptofano. O triptofano é o tijolinho, o aminoácido que vai formar a serotonina. E a banana verde é um das fontes naturais de triptofano, que é o HT5. Porque ele estava falando que dos benefícios... 5-HTP, né? Ele estava falando benefícios da banana verde para pacientes com quadro de depressão. E aí ele faz essa associação entre o intestino e a falta de liberação de serotonina. Só que essa parte o link é esse aqui, ó. Que ele está dando o triptofano ele ajuda a formar a molécula de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, que ele estimula o cérebro através do receptor número 3, que está dentro do nervo vago. Basicamente é isso. Então, quem tem produção de serotonina
normalmente equilibrado. Se a pessoa tem um quadro de ansiedade, estou falando só fisiologicamente por enquanto, tá? Se ele tem um quadro de ansiedade por 2 anos, ele vai entrar num quadro depressivo. Se ele tiver um problema psicoemocional, e quase ninguém tem, né? A situação no Brasil está maravilhosa, né? Está tudo maravilhoso. Então, se associado com um quadro psicoemocional, essa pessoa tende a entrar para um quadro de ansiedade e até depressão. O que eu não entendo, muitas vezes, é por que não se faz uma análise qualitativa do intestino para os pacientes que têm depressão. Então, uma parte do estudo dele, ele pegava um grupo de pacientes com depressão e que tinham problema intestinal, desbiose, e viu que a maioria dos pacientes que tem quadro diagnosticado de depressão tem desbiose. Sim, Então, ele começa a fazer essa associação. Eu achei demais isso, né? Porque isso faz... Eu nem lembro quantos anos, mas faz tipo, mais de 10 anos que eu li isso. A literatura é vastíssima para isso. Eu estou falando aqui de medicina integrativa, Sim. onde está tudo ligado. E aí, tentando já conectar com o sono, lá pelas 7 horas da noite, a hora que começa a entardecer, a glândula pineal, que quem quiser estudar um pouquinho sobre neuroespiritualidade tem que entender a glândula pineal, é coisa maluca, é doido, é muito legal. E a glândula pineal pega a serotonina que o intestino produziu e ela vai metabolizar e vai pegar a melatonina. Então, a melatonina é produzida através da molécula de serotonina. Tá? E a despeito do que algumas pessoas falam, a melatonina ela induz o sono. Não, ela modula o sono. Ela vai modular o teu sono. Quando você tem um volume de melatonina circulando, uma das funções que ela tem na modulação é gerenciar alguns dos hormônios que atuam durante a noite. Por exemplo, a insulina. Se a pessoa não gerencia bem a insulina, ela pode entrar no quadro de resistência insulínica periférica. No dia seguinte, vai querer comer dragão. Aumenta bastante a fome. Então, tudo... Veja que, e como ela vai modular o sono, você entra numa retroalimentação. Uma noite de sono mal dormida, quem já teve uma noitada mal dormida sabe que o dia seguinte é bem complicado. Quando você tem um quadro fisiológico para isso, você tem o seu dia seguinte piorado. Então, você tem uma retroalimentação de uma desbiose. Então, hoje, eu acho que talvez a medicina nunca deu tanta atenção para o intestino. Tanta atenção para o intestino. No sentido de... Para ter uma ideia... tem pessoas que têm um quadro de desbiose tão séria que existe uma terapia chamada transplante fecal. Exatamente isso. Transplante fecal. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque pega as bactérias. Tem Nossa, bactérias. O perfeito meme da Nazaré, sabe aquele... Deu tilt, né? O que acontece? A gente precisa ter uma qualidade de flora microbiana no intestino impecável. E uma das maneiras que você tem, nos casos mais drásticos, os médicos optam por isso. Tá? Mas como é que você pode repor? Primeiro, consultando um bom gastro. Eu entendo, eu estudo, mas eu não trato. Eu sei diagnosticar, o que eu posso ajudar, ajudo bastante mulheres lá, e fica olha, um corte legal para vocês agora. As pessoas que têm intestino que não funciona direito, é usar psyllium. Psyllium já ouviram falar psyllium? Sim. É uma casca de uma planta asiática chamada plantago, e ela é uma fibra não reabsorvível, e ela aumenta 20 vezes o tamanho dela quando você a hidrata. Então, quando você põe se colocar nesse copo aqui, por exemplo, vai virar uma gelatina. Ela vai virar uma gelatina, igual a chia fica. E ela, o que ela faz? Ela aumenta muito a motilidade do intestino. Então, aquelas pessoas que têm um intestino que não funciona direito, que esse não funcionamento acarreta problemas psicoemocionais, inclusive, que a pessoa está enfesada. Você cara enfesado, cheio de fezes. O intestino não está funcionando bem. Quando você começa a adotar um estilo de vida mais saudável, você coloca ele para funcionar. As coisas melhoram naturalmente. É impressionante. É impressionante. Então, para vários pacientes que a gente aborda o tema, começa a usar isso, mas tem que procurar um gastro. Eu não vou tratar. Quem tem que tratar é o gastro. Um bom gastro. Se o gastro for aquele que vai te receitar um pantoprazol, foge. Já está associado o uso crônico de pantoprazol com demência. Os prazóis da vida devem ser usados
por um período de espaço muito curto. Tá? Voltando ao sono agora, né? Quando a gente pode falar. Não, eu ia te perguntar, como você aborda isso numa anamnese? Queria saber como é que você faz o link para o paciente te Normalmente contar na isso anamnese. no dentista. Porque eu pergunto como é que é o sono da pessoa, como é que funciona o intestino, porque tá tudo ligado. Você vai ver que tá tudo ligado, tá tudo conectado. Não tem como você separar as coisas, sabe? Então, por exemplo, por que eu tenho que estar dando muita ênfase à inflamação, à irritabilidade, ansiedade? Nossos pacientes estão mais ansiosos. Essas pessoas estão deitadas na nossa cadeira. Sim. Eles são nossos pacientes hoje. A maioria está inflamada. E é engraçado que quando a gente faz uma pergunta totalmente fora da odontologia, porque o que eles estão acostumados quando vão no dentista é perguntar qual é a queixa, se a gengiva Sim, sangra, escova o dente. qual é a escova de dente. Aí quando você lança uma pergunta, como funciona seu intestino, como é a sua noite, acende uma luzinha no paciente e aí ele já pensa, a grande maioria, né? Tem uns que... Mas a grande maioria já pensa assim, nossa, nunca ninguém me disse isso. Ser dentista Então, é diferenciado. Esse é um fator de diferenciação entre o profissional. Porque a hora que você enxerga além do que um portador de dente, o paciente ele acha que é um portador de dente. Quando você começa a enxergar além e começa a mostrar preocupação e ele sente que você pode mudar a vida dele, ele te enxerga de uma maneira diferente. Sim. Essa é a parte importante. Ele vai te enxergar de uma maneira diferente. Isso vai ser um dos fatores de diferenciação para você ter uma formação mais adequada. Para você chegar nessa informação, tem que estudar. Vai ter que ir atrás de informação. Né? Essa é a parte importante. E aí, se você tem um quadro de ansiedade, e hoje a gente não nos faltam motivos psicoemocionais para isso. Né? Esses pacientes ansiosos hoje, se tiver uma ansiedade crônica, em 2 anos ele vai abrir uma depressão. Isso é fato. A neurociência explica isso. Agora, antes de falar do sono, só uma pergunta aqui para um corte do TikTok especificamente. Tá. Tem que fazer dancinha, não, né? Não precisa fazer Então chama dancinha, alguns mas é amigos uma meus que fazem coisa assim. dancinha. Tem um monte de gente que faz dancinha. Que a gente aqui já tá velho de saber. Mas pro pessoal do TikTok, esse corte vai para eles. Tá. Você é um grande estudioso da glândula pineal. Não, a glândula pineal, sabe o que acontece? Só a tá. pergunta. Tá. Flúor calcifica a glândula pineal? Olha, eu comecei... Sabe uma coisa como é que funciona o meu ritmo de estudo? É assim, voltando... Hoje eu sou faixa preta no taekwondo e tento ser na profissão. Mas quando eu estudo um tema novo, eu virei faixa branca. E eu tenho que me graduar, tenho que me formar, eu tenho que ir atrás da informação. Tá? Então, eu tenho uma outra carreira nesse outro tema, porque eu virei faixa branca nesse tema. Tá? Então, é muito comum. A glândula pineal, por exemplo, eu comecei a ouvir e ler mais sobre ela semana passada. E eu preciso ouvir mais, porque é muita coisa. É uma glândula pequenininha, é muita coisa. Agora, eu não vi trabalho científico, até então, falando sobre a calcificação. Tá? Essa é uma discussão que a gente vai ter eternamente sobre flúor. Tá? Particularmente, eu sou a favor da preservação do flúor na água das cidades. De abastecimento. De abastecimento. Por quê? Eu sou da época, vocês não eram nascidos, que a gente dava fluornátrium para as grávidas. Fluornátrium era um comprimido de flúor, que quando a mulher estava grávida, ela tinha que tomar reflúor para que pudesse ele entrar na formação da hidroxiapatita, para virar fluorapatita, para vir os dentes melhores dos pequenininhos. Naquela época, a água de São Paulo não era fluoretada. Tá? E provavelmente as pastas de dente também não tinham tanto acesso à pasta de dente fluoretada. Eram menos rigorosas, né? Sim. O que acontece? A redução de cárie na população, em torno de 65%, 70%, depende da população onde está, é altíssima a redução. Tem que ser levado em consideração. Mas o excesso de flúor tem consequências? Tem, drásticas. E por isso tem que... Qual que é a diferença do remédio para o veneno? A concentração. Né? Basicamente isso. Tá? Agora, quando você pega o pessoal... A gente usa o termo natureba, mas que gostam de produtos naturais, né, que curtem isso,
Tem pasta, tem muita pasta que tem carvão ativado. Cara, aquilo é complicadíssimo também. Não compre nada. O Alexandre Nishida mandou para mim um trabalho, acho que foi uma meta-análise do que tinha sido publicado. Cara, nada. Eles não conseguem cumprir nada que eles se prometem. Está na ciência isso. Então, quando você vai para esse tema, é um pouco mais filosófico do que científico. Mas a gente não, veja só, a gente não pode fechar os olhos para isso. Esse é o ponto. Então, a diferença da droga para o remédio é a sua concentração, é a sua dose. Tá? Então, tem que investigar? Tem que ter rigor de produção, de fluoretação? Tem que ter rigor. Porque quando começou, vocês não eram nascidos ainda, não tinha, mas via muito fluorose. Por que tinha muito fluorose? Tinha tinha cidades que tinham fluoretação e às vezes a mulher ainda tomava o fluonátrium. Então a criança vinha com fluorose, porque ela estava ingerindo mais fluor do que deveria. Agora, voltando à tua pergunta inicial, por enquanto eu não descobri sobre a calcificação da pineal, tá? Mas a pineal também é uma glândula que, graças a ela tem toda uma conotação de conexão, enfim, mas ela é uma glândula responsável, por exemplo, pelo amadurecimento sexual das mulheres nos países tropicais. Por conta de enxergar a insolação, de ter sol, do nosso ciclo ser mais determinado do que, por exemplo, uma mulher nos países nórdicos. Ela amadurece sexualmente mais tardiamente do que as nossas mulheres. Quem é responsável por isso é a pineal. Então, é um tema, é muito louco isso, porque você começa a navegar... O que eu sei da parte de calcificação, até seguindo o que eu já li com a professora Branca, que lá do Rio de Janeiro, que, aliás, queremos você aqui, já conversei com você, mas ela é lá do Rio, a gente vai ver se consegue trazer. A glândula pineal, ela, assim como os ossos e os dentes, ela puxa o flúor. Ela calcifica realmente. Ela calcifica normalmente, não é o flúor que calcifica. A gente vai ficando mais velho e ela vai calcificando e cálcio no corpo chama flúor. Então, o nosso flúor que a gente ingere aqui da água, coisa, vai para os ossos, vai para os dentes, forma lá, reforça os nossos dentes, diminuindo a chance de cárie, e vai para a glândula pineal também. Quer ver uma coisa que é interessante? Não é... A Calil também falou. A Sandra é ótima, a aula dela é maravilhosa, uma querida. Por exemplo, você sabe esse negócio de... Como você estudar vitamina e tudo mais, quem toma cálcio, por exemplo, o cálcio tem uma afinidade por tecido mole. E quando a pessoa toma cálcio, tem que tomar junto com vitamina K2, que é o carreador que vai mostrar para o cálcio. O cálcio é para o osso, não é para o tecido mole. Então, quem toma cálcio sem vitamina K2, por exemplo, está correndo muito risco de ter calcificação de artéria, de ter calcificação de tecidos moles, de outros órgãos de tecidos moles. Então, isso é uma coisa que a gente começa a estudar, você começa a navegar, você começa, puxa, tu nunca ouviu falar. Então, eu estou me formando aqui. Não sei se vou chegar para faixa preta, nem é meu interesse, mas eu preciso entender para poder falar para quem eu puder ajudar, fala, olha, você está tomando com vitamina K2? E a mesma coisa a vitamina D, tem que estar com vitamina K2 também, o resultado vai ser melhor. Porque ela é a carreadora, ela vai mostrar o caminho desejado, porque senão vai ter afinidade para o tecido mole. Talvez explique isso, o fato de ter muito cálcio, muito flúor, sem a vitamina K2, pode ser que seja isso. Vamos estudar. Muito bem. Boa, fala de sono. Não, vamos lá, vamos falar do sono então, que aí você falou da anamnese, você puxa isso dos pacientes, né? Como a gente entrou no início e essa desculpa de que o dentista biológico olha o corpo inteiro e ataca, na verdade, eu fui estudar bastante, eu sou faixa preta em odontologia biológica, e eu fui estudar bastante para ver qual que é, de onde veio lá da Alemanha, tudo mais, tudo, e o que é a premissa. A premissa é curar o corpo, tirar as toxinas do corpo, que é uma coisa da homotoxicologia, que é um negócio lá dos anos 30, para que o corpo se cure sozinho, né? Então, por isso que eles falam que o flúor é tóxico, que o implante é tóxico, que o amálgama é tóxico, e falam muito de toxicidades, né? E aí fala assim, não, então a gente olha o corpo todo e o dentista convencional, que já que eles estão se dividindo, né, eles são isso e a gente é esse, não olha o corpo todo, que é uma grande mentira, porque a gente está falando aqui de anamnese, de intestino, de tudo mais. Não, lógico. Né? E aí, isso que é importante.
E também puxando uma outra coisa, essa história do atendimento que a gente tem dos dentistas em franquias, em clínicas populares, que nem a anamnese faz, que nem, assim, pergunta as coisas do paciente, que aí é o verdadeiro tapador de buraco, né? Então, pra gente fazer todo esse link e ele fala assim, você fala de sono com o seu paciente, né? O que acontece primeiro, você precisa ter tempo para poder conversar com o paciente. Não dá para conversar muita coisa com ele em meia hora. Se você não tem tempo, se a tua rotina é rotina rápida, trabalha em 3 consultórios simultaneamente, cara, esquece, não é para você. Vai ser tapador de buraco e pronto. Vai ser feliz e pronto, ganhar dinheiro e pronto. Tá? A gente precisa dedicar um tempo para entender o paciente. Mas o que eu poderia tentar explicar primeiro como é que é o nosso ciclo do sono de uma maneira mais simplista, que eu acho que é interessante todo mundo saber. Está até nos textos, do primeiro texto lá do site, que eu deixei para vocês, o link, explica mais ou menos isso. Dependendo do autor, a gente tem 4 ou 5 fases no sono da gente. Tá? Bom, eu acho que a maioria parece que fechou em 4 fases do sono. A fase NREM1, que é não REM. Você está acordado, está deitado, está começando a ficar sonolento, que é a fase NREM2. Então, você tem aquela transição de sonolência e já iniciando o seu sono. A fase NREM3 é a fase mais profunda do sono. Tá? A fase NREM3 é aquela fase onde o corpo se refaz inteiro, alguns hormônios atuam nesse momento, a gente tem alguns hormônios que são liberados que paralisam seus músculos para que você não se mexa, para você não despertar nesse momento. Tá? Então, existe todo um cuidado do corpo de permanecer em torno de 20, 30 minutos nessa fase, nem isso às vezes, para poder ter a melhor reparação possível. Tá? E nesse momento é onde você fixa o que você aprendeu, o cérebro fala, isso aqui é importante para você, ele vai guardar. Isso aqui não é importante, descarta. Tá? Então, por isso que quem estuda muito e não dorme direito não guarda nada. Não guarda nada. O dormir hoje, a reparabilidade, inclusive de quem malha muito, está no sono. E está na fase NREM3, que é onde os hormônios de fato atuam. Depois desse ciclo, você superficializa um pouco o sono. Na superficialização que vem o bruxismo, que pode ser até antes ou depois da fase REM, que é a última fase. A fase REM é aquela fase que a gente sonha, Rapid Eye Movement, a gente está sonhando aqui nessa fase. E ela é a última fase desse ciclo. É por isso que a gente acaba de acordar, a gente sonha. Eu acabei de acordar. Eu acabei de sonhar. Então eu vou lembrar do meu sonho. Esse ciclo, essas 4 fases, tem autor que divide alguma dessas fases em subfase, mas não vem ao caso. E esse ciclo, ele se repete 4 a 5 vezes por noite. Ele dura em média 90 minutos. Então, você teria que cumprir 7 horas, 7 horas e meia, 8 horas de sono para cumprir todo esse ciclo. Tá? As vezes necessárias que ele repete, né? Você entra no REM, sai do REM. Não, não é assim não. Você, não assim, você vai descer, às vezes você nem entra. É um looping, né? Não é um looping, é um looping. Mas não, tem vezes que você não entra no REM. Se você está muito cansado. Quando você precede o acordar, você passa por ele. Se você for muito rápido, talvez você tenha pulado. Tem pessoas que... Hoje eu atendi uma paciente que ela não lembra de nenhum sonho. Não lembra de sonho. Tá? Eu lembro de quase todos que eu sonho. Eu sonho muito. Mas muitas vezes a pessoa vai para NREM2, por algum motivo ela vai direto para REM. Ela sofreu um micro despertar. E aí entra um problema que é a apneia. Tá? Entra um problema que é a apneia obstrutiva. A diferença da apneia obstrutiva é que você tem uma obstrução biológica, mecânica e biológica. Quais são elas? Pode ser uma adenoide, pode ser uma amígdala, pode ser gordura cervical, pode ser mandíbula ou maxila retroposicionada. Você tem cornetos hipertrofiados, você tem alguma obstrução mecânica que impede a ventilação. Basicamente é isso. Tá? Aí fecha a entrada de ar. E aí você fica fecha a entrada de ar. Qual a diferença da apneia central? Por algum motivo, o cérebro não manda a mensagem para você respirar. Onde acontece isso? Em algumas alterações neurodegenerativas, por exemplo, Parkinson pode acontecer. Então, essa é uma apneia muito mais complexa para ser tratada, porque envolve outras áreas do cérebro envolvidas. E quando eu começo a dormir, e aí eu tenho gordura cervical,
começam a roncar. O que é o ronco, na verdade? Você entrou em apneia, o cérebro falou, louco, estou precisando de ar. Começou a acender a luz vermelha, aí ele manda o diafragma puxar. Olha que interessante que o João Palmieri falou isso uma vez e ele tem razão. Quando você estica um pouco o diafragma, ele solta por conta do ronco, dá uma pancada no estômago, a pessoa pode ter refluxo. Sem ter problema no válvula. Nossa. Tá tudo ligado. Um dado bem interessante que o João Palmieri me falou uma vez. E aí o que acontece? Se você está dormindo, começou a aprofundar, entrou em apneia, o cérebro vai te acordar. Você não vai na fase NREM3. Você não vai reparar. Aquela pessoa que dorme 8 horas acorda cansado. Não teve sono reparado. Então, via de regra é isso. Tá? O sono é muito mais complexo do que isso, mas é nesse momento, por exemplo, é nesse momento que os hormônios de crescimento, na fase de NREM3, nos refazem. Porque na criança ela manda não crescer. Sim. A avó não falava, a criança que não tem que dorme dormir, não cresce. É. Por quê? Porque o hormônio de crescimento atua na fase de NREM3. O adolescente ele precisa de mais horas de sono do que nós adultos precisamos. É fisiológico isso. Faz parte. Tá? Mas se você tem uma obstrução mecânica, você não pode tratar a apneia do sono com drogas. Aí você tem que ir atrás do diagnóstico para poder resolver a obstrução. Qual que é o padrão ouro? No tratamento dito convencional. É a polissonografia. Não, a polissonografia é o exame que você vai levar a qualificação do seu sono. Mas o padrão ouro de uma apneia do sono é CPAP, ou BIPAP, ou VPAP. Uhum. Tá? É alguém que força a ventilação para você respirar, porque tem obstrução mecânica, ou a remoção daquele objeto que está te impedindo de respirar. O bruxismo vem aonde? O bruxismo, muitas vezes, ele vem na fase quando você... Porra do CPAP pra essa aqui, porque essa aqui acorda cansada, dorme 200 horas, ronca pra caramba. O que acontece? Quando você vai fazer um... Renata... Spoiler. Já expus. Quando você vai fazer os pacientes que têm problema de sono, eu normalmente peço para fazer uma polissonografia. Tá? Eu indico para uma pessoa dentro do... Quando eu era presidente da BOI, eu fiz um curso uma vez, um dos primeiros que eu fiz, só sobre sono. Foi um dia inteiro sobre sono. Deixa eu fazer a pergunta para o corte. Dentista, então, ele pede polissonografia para o paciente? Pode pedir, lógico, pode pedir. E o que ele tira desse exame? O que eu faço, na verdade? A interpretação depende de conhecimento do que você está lendo no teu exame, tá? Você tem os valores médicos, não serve para porcaria nenhuma, valores médios apenas para você ter alguma referência, não quer dizer nada, mas é uma referência, ok? O que eu faço? Eu mando para uma médica do sono. E tem uma médica que eu sempre mando, que essa mulher é uma das mulheres que tá na FAPESP, que se chama Luciana Palombini. Ela é uma das mulheres mais citadas no mundo. Ela é muito fera. Uma gaúcha, ela é muito fera. Entende muito. O Instituto do Sono de São Paulo é referência mundial, não só em execução, mas como também em citações científicas. Os trabalhos que eles fazem são maravilhosos. Então, eu deixo a carga. Eu entendo do problema. Eventualmente, eu sei como tratar, mas não sou eu que vou tratar. É um médico do sono. Tem dentista do sono que pode fazer isso também. A pessoa pode se especializar, pode ir atrás da informação, pode se qualificar para isso e pode tratar o paciente. Hoje, uma da alternativa que está sendo muito utilizado são os aparelhos de avanço de mandíbula. Eu tenho, as poucas vezes que eu vi pacientes que usaram, os resultados não foram tão bons quanto a possibilidade de modificação de oclusão e tudo mais. Mas tem um curso de Campinas que é muito bom, um curso de 6 meses, se não me engano, só sobre pacientes, aparelhos de apneia. Então, eu não tenho muita experiência com isso. Eu prefiro tratar a causa do que trabalhar na consequência. Uhum. Tá? Mas quando você tem, voltando ao nosso sono, se você tem um quadro de apneia, um quadro de ansiedade, aí você tem que modular mais o paciente. Porque eu tenho 2 fatores importantíssimos trabalhando simultaneamente. Então eu posso dar a placa de bruxismo para quem tem apneia, eu posso aumentar a chance de uma hipoventilação. Se eu relaxo mais a mandíbula, põe ela para trás, eu posso dificultar mais a respiração. Né? Se o paciente tem um quadro de ansiedade, ele vai ter outra informação no cérebro com outro desenrolar no sono. Então, é importante saber o diagnóstico. E hoje, as pessoas estão botando todo mundo dentro do mesmo balaio.
É difícil, né? Se correr o bicho pega, porque ou você quebra o Tem- dente tem ou que- você tem- tem que separar. obstrui a sua respiração. É, tem que separar. E outra coisa, por exemplo, quem tem apneia central não pode só usar o CPAP, muitas vezes tem que usar esqueci o nome dele, é VPAP, mas tem um outro nome. Porque ele é um aparelho que ele não só ventila, ele simula um respirador de um centro cirúrgico. Ele puxa e expira, puxa e expira. Então, ele faz por você o procedimento De respiração. respiração. E aí você chegou a falar que você gosta de atuar na causa e não na consequência, né? Que você Sim. atua mais nessa parte. E aí a gente entra, então, no cannabis. Que eu até na chamada falei canabidiol de novo, né? Que é uma das coisas, que é uma das... Vamos falar de cannabis, que é a genérica, é a planta. Isso. Cannabis medicinal É. dentro da odontologia. Né? Já é fato, muita gente já Já faz. tem- Não é Não, a gente tem evidência. biológico, tem Não é evidência. ilegal, Não né? é ilegal. Não é ilegal, não é ilegal. Você está tratando o paciente com cannabis. Você Não tá é, tratando não é cannabis. fumar, né? Não é, você não vai passar o. É um óleo. É um óleo, óleo, pode né? ser um óleo. E hoje a gente tem disponível produtos chamados hidrossolúveis, com nanotecnologia. Tá? Com características um pouco distintas dos óleos, mas muito interessante. Eu estou testando lá em casa. Está todo mundo testando os nano e funciona bem interessante. Mas dentro da pirâmide científica, os nanos estão na fase de observação. Hoje eu posso falar, Carlos, não serve de nada a minha informação. O efeito dele para induzir o sono é mais rápido do que o óleo. Porque eu tenho ele é hidrossolúvel, a captação bioral é bem interessante. Mas o que ele faz? A cannabis ela vai atuar nos receptores do sistema nervoso central e periférico, e a intenção dela, o que ela faz no corpo, é estabelecer uma homeostase. O que ela vai fazer? Vai equilibrar o teu corpo. Esse sistema chamado endocannabinoide, que todos nós temos, e os animais também têm, ele gerencia todos os outros sistemas, imunológico, respiratório, digestório, intestinal, tudo. Ele gerencia tudo. Quando você entra num quadro de disfunção desse sistema, o corpo não funciona bem. Essa é a parte interessante. Então, quando você... o que a gente tem de evidências robustas? Dor crônica, ansiedade, depressão coadjuvante. Nas dores crônicas, vamos colocar, inclusive, dores muito fortes. Dores de pacientes terminais de câncer, por exemplo, que tem que usar opioide. Muitas vezes o THC, que é a parte psicoativa da cannabis, perdão, ela é utilizada para diminuir a miligramagem dos opioides, tem muito efeito colateral. Então, a gente tem... essas são as principais. Tem uma atuação muito forte em TDAH, autismo. Quem tem família autismo sabe o benefício do cannabis na criança autista. Ela ajuda muito. Fibromialgia, doenças neurodegenerativas, ela vai muito bem. Sabe por quê? Ela tem várias características, mas algumas delas, ela é neuroindutora, neuroprotetora e neuroreparadora. Então, ela ajuda a você se proteger, induzir a formação de novos neurônios, porque na fase adulta a gente acaba decrescendo, porque a gente tem muita tendência a doenças neurodegenerativas, decresce bastante a capacidade de formação de novos links, novos neurônios, novas sinapses, e a cannabis ajuda bastante nisso. Então, no caso da odontologia, vou fazer um parênteses rápido aqui, uma colega que sempre dá aula de cannabis, ela colocou uma chamada num curso onde ela fala que ela trata a apneia obstrutiva do sono com cannabis. Não. É obstrução mecânica. Essa é uma das coisas que também a gente gosta de falar aqui, Isso dos é importante. assuntos que agora que a cannabis está alguns anos já está já tá liberado, está no mercado, está rolando, tem várias empresas, o pessoal prescrevendo, agora serve para qualquer porcaria. Né? Aí entra assim, tem que tomar dor cuidado. de cabeça, é infertilidade, então assim... Não, infertilidade é só 3 a 3. Aquele arco 3 a 3, aquilo a pessoa não vai engravidar.
A contenção. A contenção. Aquilo de fato... Contenção de aparelho, né? Mas aí você que vai procurar esse tipo de tratamento, muito cuidado, assim, quando resolve... Algumas coisas que resolvem tudo, geralmente não resolve nada. Então, o diagnóstico é preciso, pegar um profissional... tem que estudar. Estudado, gabaritado, tanto o médico quanto o dentista. Tem que estudar. O que acontece é o seguinte, e eu vou me incluir nisso, tá? Quando você começa a estudar a cannabis, é tanta informação, é tanta coisa legal que ela ajuda, que a gente, de fato, a gente se anima com ela. Porque o que acontece? Como ela atua na ansiedade e nos quadros depressivos, eu consigo, pela primeira vez, nos pacientes ansiosos que estão na nossa cadeira, ajudá-lo a modular a ansiedade dele. Não estou aqui dizendo que eu vou curar bruxismo, nada disso. Embora eu tenha um paciente que diminuiu drasticamente o bruxismo, por monitorar a ansiedade e o quadro depressivo, que tem outros fatores envolvidos. Então, quem fala assim, você vai tratar bruxismo com cannabis? Mentira, eu sou plaqueiro. Os pacientes que têm bruxismo todos usam placa. Tá? Eu me autodomino plaqueiro também, como tantos outros. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um coadjuvante, mas pela primeira vez a gente tem a chance de atuar na causa. Porque quem vende curso de placa, quem faz placa, está modulando e protegendo o dente, tratando a consequência. Quem é que vai cuidar da causa? O paciente, o psicólogo, ou o psiquiatra, eventualmente um neurologista. Esses são os que vão trabalhar na causa. Mas a gente tem a grande oportunidade de modular o quadro de ansiedade e os resultados são maravilhosos. Agora, a diferença, e eu acho que é isso a grande questão, que ainda não é mito, é uma crença, sei lá, das pessoas, um preconceito, que elas ficam associando a cannabis à maconha, né? Ao cigarro de maconha. Sim. Então, a diferença é a dose do cigarro ou é a absorção? Porque um é por fumaça, que você acende, fuma, prende e passa, né? Como dizia a música do Gabriel Pensador. Então, qual que é a diferença entre o cigarrinho da maconha e a cannabis? Legal. Na verdade, eu vou falar da cannabis medicinal primeiro. Então, a gente tem hoje, o que se mais usa são plantas híbridas. Você mistura, você geneticamente pega o que uma planta tem de melhor e mistura com outra para ter uma planta que produz mais e canabinoides que serão mais utilizados para fins medicinais. Essa planta, a plantação dela é extremamente rigorosa. Você tem que ter uma condição climática X, tem que ter controle de umidade, insolação, solo regenerativo. Você não pode plantar em área que tenha metais pesados, por exemplo, não pode usar agrotóxico, porque ela chupa tudo. Tanto que ela é utilizada muitas vezes onde tem acidentes ambientais. Então você vai limpar o solo, você planta cannabis, a planta vai ser destruída, não vai servir para nada, para nenhum uso recreativo, mas ela limpa o solo, porque ela chupa tudo que tem no solo. Então, o tratamento da planta que vai ser usada para fins medicinais, ela tem todo um rigor de produção e de cuidado com ela, tá? Porque como você vai usar para fins medicinais, você não pode ter metais pesados, não pode ter agrotóxicos, não pode ter infecção por fungos, por vírus, por bactéria. Então, para cada lote de cada frasco ou de cada produto que você é feito, tem um chamado COA, COA Certificado de Análise em Inglês. O fabricante me dá tudo que tem naquela planta, naquele lote. Mudou o lote, mudou o COA. Então, um lote desse, um COA, custa em torno de $30 mil, pra você ter uma ideia. Então, é caro. Não são todos que fazem um COA completo, mas tem algumas associações que até fazem alguma coisa para oferecer mais qualidade, que é bem legal. Então, esse é o rigor de uma planta para ser destinada para uso medicinal. Tá? Quando você vai na biqueira, lá na boca do fumo, por exemplo, estourou os fogos, pá, chegou. O que você vai ter? Agora eu descobri isso. O que você vai ter? A parte mais cara da cannabis é a cannabis, que é maconha, tá? Mas o prensado, tá? O prensado, o que tem ali? Tem grama, tem graveto,
tem cocô de galinha, tem esterco de cavalo, Barata. tem um monte de coisa que está lá dentro. Tá misturado. Inclusive um pouco de cannabis para ter que dar o cheiro. Então a pessoa está fumando ali, ela não sabe o que ela está fumando. Porque quando eu compro óleo, eu sei exatamente o que tem dentro daquele óleo. Quando eu vou para um uso recreativo, necessariamente eu não sei o que tem lá dentro. Não vem análise. Isso Quando a gente você falando Brasil, né? Se você for fumar num outro país que tenha rigorosidade, ou Amsterdã, Portugal, no Uruguai, você provavelmente vai ter uma droga mais limpa. Não necessariamente. Não necessariamente, Não necessariamente. Não Sabe estou por dizendo quê? que é para usar o Não. fumo para medicinal, o recreativo medicinal. Não, por exemplo, eu tenho na Califórnia está liberado, né, há algum tempo. Eu tenho um paciente que ele investiu numa startup lá, uma empresa de cannabis para uso recreativo, tá? E qual foi a ideia dele? Foi sensacional, já que é liberado, eu vou fazer alguma coisa com grau farmacêutico, com uma indústria por trás, que tem regulamentação, porque ela é regida por normas rígidas, a gente tem a Anvisa que cuida disso aqui. E qual foi a ideia? Já que está liberado para uso recreativo, vou fazer alguma coisa que seja legal, que seja pautado em regras, para poder oferecer uso recreativo de uma droga com qualidade. Só que a pessoa continua comprando traficante porque é mais barato. Porque ele vai ter que pagar imposto, fica mais caro. A produção de uma planta dessa, ela custa por você ter cuidado com ela, como ela vai crescer. Tá? Então, com o solo, que é onde ela está plantada. Então, mesmo nos países mais desenvolvidos, o traficante ainda ganha mais do que vamos dizer, a indústria do uso recreativo, vamos chamar assim. Tá? Por quê? Porque o traficante, ele visa o quê? Lucro astronômico. Então, ele põe um pouco de planta, que não teve nenhum rigor de plantação, pode ser colocado em qualquer lugar, e mistura com tantas outras porcarias verdes que ele encontrar perto dali. Prensa, você não sabe o que tem lá dentro. Então, quem está fumando, não sabe o que está fumando. Às vezes tem a chamada bad trip, às vezes tem... Porque eu nunca fumei, eu não sei qual é a sensação da brisa, então eu não faço a menor ideia do que seja. Mas quando a experiência não é legal, não dá para saber se é por causa da cannabis ou porque ele não sabe o que ele fumou. Ele pode ter fumado cocô de galinha. Sim. Estava tudo misturado naquela prensada. E aí, vamos falar para paciente agora, para ser um corte legal. É o seguinte, o THC, que é a parte psicoativa, quando você vai fumar, voltando à tua pergunta, quando você fuma, a essência seria o THC. É uma das maneiras de tratar com a cannabis fumada. Até alguns anos atrás, você poderia importar, inclusive, cigarro ou a flor, que é pura, absolutamente pura, para poder usar para fins medicinais. Uhum. Então, tem pacientes que são epiléticos, se ele fumar um terço de cigarro, ele não tem mais crise. É sensacional. Né? Óbvio que com anamnese e tem todo um tratamento por trás disso. Mas o THC, ele é muito neuroindutor. Tá? E aí vai um alerta para os adolescentes até 25 anos. Quem tem contato com altos teores de THC, ele vai ter a inibição do amadurecimento do córtex pré-frontal, que essa parte está bem aqui atrás da testa. Tá? O córtex pré-frontal, neurologicamente falando, ele é uma parte do cérebro que ele talvez seja a última a ser amadurecida. Ele vai amadurecer por volta de 23 a 25 anos, depende do autor, eu falo 23, 25 anos. Eu tenho como base a régua mais alta, 25 anos. E quem tem contato com a cannabis, principalmente fumada, porque tem alto teor de THC, você tem uma inibição, entre outras coisas, do amadurecimento do córtex pré-frontal. Isso quer dizer que o córtex pré-frontal dessa pessoa vai estar lesado. O amadurecimento dele vai estar comprometido. Mas o que ele faz? Ele é o grande tomador de decisões. Ele vai fazer, se você vai viajar, bom, como é que vai ser minha viagem, para onde que eu vou, quanto que eu vou gastar? Esse planejamento futuro,
essa tomada de decisões, sinal de responsabilidade, cumprir, por exemplo, normas sociais da tribo onde você convive, respeitar dress code, por exemplo, dentro de um ambiente que você convive, você é o córtex pré-frontal, entre outras coisas, é ele que toma conta disso no cérebro. Quando você tem uma dificuldade do amadurecimento desse córtex pré-frontal, você tem atitudes responsáveis. Então, por exemplo, aquela criança, aquele adolescente que, pô, que chato, que tem que ir naquela pessoa, o adulto fica assim também. Então, o que tem demais eu ir de calça rasgada no casamento? Ele enxerga que o dress code é diferente. Então, essa tomada de decisões do córtex pré-frontal, que se espera de um amadurecimento na fase adulta, que teoricamente, neurologicamente, aconteceria por volta de 25 anos, ele pode ser prejudicado. Então, adolescente que tem contato com cannabis fumada, até os 25 anos, ele tem uma grande chance, depende do quanto ele fuma, de ter uma eterna TDAH. De ficar um eterno adolescente. Eterno adolescente. Tá vendo? Meu? Para de fumar esse beck aí, né? Eu sei Não, que fora- fumar o beck ouvindo pode sondar. Mas né? aí o que acontece? Mas- Voltando pra gente... agora, E fora todo o trâmite para até chegar na ponta final, que é o usuário, sim. né? Quantas vidas são perdidas, tudo que rola ali para chegar. E você, playboyzinho, que vai fumar no final das contas ali na tua casa numa boa, só que você não sabe tudo o que acontece antes para chegar até ali. Na Então- verdade, quando você... Assista a Tropa de Elite 1, você vai saber. É bem isso. Na verdade, quando Mais você... essa parte, né? Quando você usa a droga obtida ilicitamente, você está fomentando um crime. Está fomentando morte, né? Então, mas voltando à nossa atuação aqui, voltado para a odontologia, como uma das coisas que ela faz e é sensacional é modular a ansiedade. Então, eu tenho um paciente que desmamou assistido entre mim e o neurologista, Rivotril, Donarém, Sonic, você não usa mais nada. E voltando agora, fazendo o link com sono. Os indutores de sono, tipo o Zolpidem da vida, no caso o Stilnox, o Pax ou o Prisma, por exemplo, eles te sedam. Tá? Percebeu que a gente rodou, mas está tudo ligado, né? Tá absolutamente tudo ligado. Quando você usa algum Stilnox, é uma das drogas mais utilizadas, e via de regra aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o país que mais vende ansiolítico no mundo. Alguma coisa está errada. O Brasil não está dormindo. E esse paciente que não está dormindo está na nossa cadeira, está inflamado. Ele dorme mal, ronca mal, ele é irritado, ele não consegue raciocinar direito. E os indutores de sono, bem como os benzodiazepínicos, bem como os inibidores da recaptação da serotonina, os antidepressivos, eles não permitem que você aprofunde o sono. E se você ficar sedado, você dorme realmente, o Stilnox te garante aí 5 horas de sono, mas é um sono superficial para médio. É um sono ruim. Ruim. Não é que seja um sono ruim, é um sono não bom. Tá. Tá? É um sono não bom. Você não É que foi. é melhor do que não dormir. Melhor A que não pessoa dormir. consegue dormir. Mas você não consegue entrar na fase reparadora do sono. Sim. Tá? E ela fala, mas eu sonho bastante. As pessoas confundem um pouquinho. Mas eu durmo muito bem porque eu sonho muito. Mas você acorda cansado? Acordo. Então não dormiu bem. As pessoas confundem um pouquinho. Sonhar não é sinônimo de sono reparador. Essa é a parte importante. Tá? Óbvio que eu estou tentando pincelar são informações talvez mais relevantes, porque tudo é muito mais complexo do que isso. Tá? Mas o que eu queria deixar para vocês este contexto de é importante entender o porquê das coisas e o que ela faz. Então, dentro do sono, se eu consigo modular a ansiedade do paciente, eu permito que esse paciente durma melhor. Por quê? Quem tem depressão está no passado. Quem tem ansiedade está no futuro. E nenhum dos dois vive o presente. Quando você consegue modular o quadro de ansiedade ou depressão, você muda a vida da pessoa. Obviamente que ela precisa passar por uma psicoterapia assistida, tem todo um contexto voltado por trás, tá? Mas, por experiência própria de pessoas próximas a gente, os resultados são maravilhosos. Temores essenciais desaparecem. As pessoas mais velhas são as grandes beneficiadas com a cannabis.
justamente por conta da possibilidade de ter um sono mais reparador, porque a gente diminui a produção de melatonina, inclusive, né? A gente tem até fórmulas que tem melatonina junto. Então, são fórmulas que a gente pode dar para pessoas mais idosas, que tem um decréscimo da produção de melatonina, que é normal com a idade, e aí você pode oferecer isso junto, para estar dentro do óleo, para poder melhorar a qualidade do sono. Tem os gummies de THC, que é o que eu particularmente uso, é THC puro, zero chance de ter alguma psicoatividade, mas eu vou te dizer que, agora por experiência própria, é o melhor sono que eu tive na vida. Eu fui sempre uma pessoa que irritava a Zilda, porque eu dormia muito pouco. Eu dormia 4 horas e eu acordava bem. Tá? Tem um trabalho que saiu uns 3, 4 meses atrás, bem interessante. Estamos finalizando? Tem 5 só. Depois, só Tá. pra gente fazer o final. Vou passar isso que é legal, para as pessoas entenderem a importância do sono. Colocaram pessoas que dormiam 4, 5, 6, 7, 8 horas e mediram a parte cognitiva. Essas pessoas que dormiram pouco se intitulavam dormir bem e tá bem, não faz falta do sono. Que eu me incluía nesse Não tinha nicho. percepção. Não tinha percepção. Eu durmo bem, eu acordo feliz, tenho energia o suficiente, mas quando eles foram submetidos a um teste cognitivo, despencava a capacidade cognitiva deles com isso. Despencava. Então, nunca a gente teve tanta necessidade de ter sono reparador. E, obviamente, para tratar o sono, tem que ter o quê? Como tudo, diagnóstico. Essa é a parte importante. Então, a cannabis entrou na minha vida para ser um facilitador para várias pessoas. E é a primeira vez que a gente tem a chance de atuar na causa. Sabe por quê? Senão eu vou estar na mão de alguém entender aquele paciente, ouvir aquele paciente e tirar aquela ansiedade que normalmente nem sempre só uma psicoterapia assistida pode resolver. E você acha isso no paciente e vai jogando ele para os A primeira coisa que eu faço, eu procuro ser o mais ético possível. A primeira coisa que eu faço é assim, com quem você trata? Eu trato com tal pessoa, seja ginecologista, seja o que for, médico. Ele tem experiência com cannabis? Tem, sim ou não? Então faz o seguinte, conversa com ele. Eu nunca vou intrometer. Eu nunca vou tesourar o paciente. Eu nunca vou entrar na frente do médico. Isso que eu ia perguntar. Só que assim, a gente tem 3 minutos. Tá. Porque eu queria saber assim, o paciente ele chega até o consultório, às vezes no consultório odontológico, procurando por um tratamento odontológico. É muito difícil o paciente ir para um dentista para procurar reparar o sono, né? Então, essa aplicabilidade você pega na anamnese. Sim. O paciente, você pergunta e aí que você planta a sementinha. Mas é bem isso mesmo. Tem muita gente que tem preconceito, como você falou. Sabe por quê? Se eu não modular esse quadro de ansiedade, se ele não dormir melhor, ele não vai suportar um tratamento mais longo. Ele não tem paciência para um tratamento ortodôntico. Ele não tem paciência para uma cirurgia bucomaxilofacial. E é aquele cara que vai dormir mal e vai acordar atrasado porque ele não acordou no horário certo. Vai ficar atrasado no seu consultório. Ele vai ranger, vai destruir tudo que você fez. Vai esquecer a placa. Então, hoje, mais do que nunca, é importante ter uma visão holística no sentido amplo da palavra, né? Esquecer esse lado louco dessa odontologia biológica, que nós fazemos odontologia biológica, todo mundo faz isso, mas a parte que eu acho que é mais importante é entender um pouco mais. Agora, para você poder fazer isso, tem que ter tempo. Não dá para fazer uma consulta de 30 minutos. E muitas vezes, quando eu não tenho um quadro muito bem determinado, eu marco a segunda consulta para poder continuar o assunto. Porque às vezes o assunto é enrolado. É enrolado. Tem quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto. Ligou uma paciente que eu trato há 20 anos dessa família. Ela me chama de Carlinhos. Carlinhos, eu estou precisando da cannabis. Eu vi a tua publicação, estou precisando da cannabis. Alberto, mas precisa? Não, preciso, porque eu não estou dormindo direito. Aí ela veio no consultório para conversar comigo, explicou o que estava acontecendo. E aí eu falei, e o teu marido? Vou falar o nome aqui porque ela deve estar me ouvindo aqui. E o teu marido, como é que tá? Roncando feito um porco. Eu continuo roncando, aquele espanhol não quer saber de CPAP. Eu tinha mandado para Luciana Palombini, e ele começou a usar o CPAP, depois parou. Parou de usar, voltou a roncar. Ela dorme com ele, o que acontece? Ela não dorme. O problema, muitas vezes, do distúrbio do sono não está na pessoa, está no cônjuge.
Então não adiantaria eu encharcá-la de cannabis, ela ia continuar dormindo mal. Eu falei, você tem 3 opções, já está com 81 anos. Ou você separa, com 81 não vai separar. Ou você dorme num quarto separado, ou o teu marido volta a usar o CPAP. São as 3 opções que você tem. A cannabis aqui, no teu caso, não vai ajudar em nada. Eu posso cuidar de ansiedade, posso cuidar de outras coisas. No distúrbio do seu sono, a culpa é do seu marido. Por isso que é importante o diagnóstico correto, inclusive do dente do lado. Do dente adjacente. Exatamente. Nossa, Gente, várias sensações hoje. Estouramos o tempo, falamos muito e falamos pouquíssimo de dente, muito legal, né? E esse é o Carlos Loureiro Neto, muito obrigado pela É uma honra minha. presença. Eu espero ter ficado... É muita informação, né? Tudo É muito muita corrido, coisa. muita A gente coisa, vai né? fazer depois, até tava com os contatos para fazer um programa só sobre canabidiol. Pode fazer. Cannabis, canabidiol, Sim. CBD. É muito legal. Tem várias coisas, né? É muito Comunicação. tem Muitas coisa. coisas pra gente também. E a gente também tá pisando em ovos nesse mercado de quem vai chamar. Depois a gente Mas conversa. eu posso te ajudar, depois posso te a gente conversa ajudar. no Sim, offline, sim, sim. Né, por aquele negócio de medo de trazer alguém que fala que serve pra tudo e é uma não, coisa não. muito comercial. Eu jamais iria te colocar numa roubada como Não, essa. imagina, Pergunta, imagina. mas a tua preocupação é totalmente Pra ser um justificada. programa, que é a Não, sim. preocupação do Pode Não. Estudar de não trazer É super importante. né, super coisas importante. fora aí do offline. Gente, estouramos o tempo. Muito obrigado, Desculpa, Carlos. porque Imagina! eu tenho estourado, mas Eu sei que é a vontade da gente vai ter que falar ter uma mais. parte 2, né? faz uma Quando parte tem 2. muito desenvolvimento de assunto, vai ter a parte 2. Muito obrigada pra quem ficou até o final. Assista os outros episódios, a gente já falou muito sobre vários assuntos aqui. A gente se vê semana que vem. Até mais e tchau! Tchau, tchau.